Muito bem, queridos alunos, vamos prosseguir, hein? Vem agora dom de línguas, porque você já viu em outros vídeos sobre batismo no Espírito Santo e suas interpretações. Mas a grande questão, a grande polêmica é o dom de línguas. Vamos aprofundar de olho aí na sua apostila o dom de línguas. Para os pentecostais, o dom de línguas é uma manifestação do Espírito, sendo estranhas, desconhecidas aos que a pronunciam. É um fenômeno em que a pessoa profere sons ininteligíveis e as palavras sem nexo, que se tornariam compreensíveis apenas para que a pessoa que possui o carisma da interpretação. O termo também é chamado de glossália ou grossa, tá? Que é língua, lália, que é falar, ou xenoglossia, que é orar em línguas. Elas seriam evidência do batismo com o Espírito Santo, edificariam o crente e o capacitariam a orar em espírito. Há também a crença no dom de variedade de línguas, que vem momentaneamente para entregar uma mensagem profética. O dom variou no decorrer dos anos. Tem sido aceita entre os pentecostais a ideia de que existem dois dons, um idiomático e o outro angelical. Stanley Gordon já havia asseverado que o movimento pentecostal deu início a um despertamento missionário por acreditar que as pessoas, ao receberem o dom de línguas, poderiam evangelizar os nativos em seu próprio idioma. Parham, por algum tempo, chegou a acreditar que os crentes receberiam o conhecimento sobrenatural de línguas terrenas para que pudessem rapidamente evangelizar o mundo antes da volta de Cristo. Prosseguindo, tal fato não aconteceu, o que fez com que no decorrer do século XX o entendimento mudasse para línguas antigas, já não faladas atualmente, ou que se chama de línguas estáticas, faladas em êxtase, e incompreensíveis humanamente falando. Parte da confusão sobre o dom de línguas no Brasil se deve à tradução da versão Almeida Revista e Corrigida. Ela traduz a palavra glossais, línguas, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 5, 6 e 23, com a expressão línguas estranhas. Essa não era a intenção dos tradutores na versão Almeida, que resolveram esse mal entendido na versão Almeida Revista e Atualizada, com a expressão outras línguas. Prosseguindo, a Bíblia expõe o dom de línguas como uma capacitação sobrenatural que permitia que algumas pessoas falassem das grandezas de Deus em outro idioma sem que nunca o tivessem aprendido. Ademais, o dom não era escolhido pelas pessoas, mas dado pela vontade de Deus para a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 ao 30, 1 Pedro, capítulo 10, versículo 10 e 11. Este ocupava uma posição secundária, um plano de edificar a igreja. Tinha como principal objetivo ser um sinal aos incrédulos e não aos crentes. Apontava para o juízo de Deus que recairia sobre Israel por ter rejeitado o Senhor Jesus. 1 Coríntios 14, 21 e 22. E também temos referências, né? Deuteronômio 28, 45, 46 e 49. Vamos prosseguir. As línguas pronunciadas por aqueles que possuíam o referido dom eram de natureza terrena. No Novo Testamento, duas palavras são usadas para se referir a línguas, glossa e dialectos. A primeira significa idiomas ou língua, órgão anatômico. A segunda significa idioma ou dialeto. Esses sentidos apontam para línguas terrenas, idiomas utilizados ao redor do mundo. As línguas na Bíblia, mesmo em Corinto, onde havia confusão pelo uso do dom, eram idiomática. Atos 2, dialectos. Atos 2, 4, glossais. Prosseguindo, não existe nenhum texto bíblico que use outro termo, mesmo aqueles que fazem uso de 1 Coríntios 13, versículo 1, para afirmar que as línguas pentecostais são de anjos. Esquecem-se de ler o contexto
e observar que Paulo faz uso de protases e apodoses carregadas de hipérboles, conhecer todos os mistérios, transportar montes, entregar o corpo para ser queimado ou mergulhar, versículo 1 ao 4. Além disso, até mesmo entre si os anjos personificados falam idioma conhecido. Apocalipse, capítulo 9, versículo 13 e 14, Isaías 66 e versículo 3. Ainda observado 1 Coríntios 14, vemos Paulo falar acerca do dom e do seu correto uso na igreja. Ele usa o termo idioma para falar da necessidade de compreensão. Afirma que a igreja precisa ter um intérprete de hermeneu, ou seja, tradutor. 1 Coríntios 14, versículos 5 e 13. Voltando aqui com o professor aluno do ITEP, porque vai ser muito importante esse bate-papo. Bom, é ainda para muitos, né, se você pegar alguns cristãos velhinhos, antigos, e se você falar para ele que ele não fala a língua dos anjos, ele vai ficar muito aborrecido com você e vai ficar muito triste. Eu estava dando aula numa igreja, Assembleia de Deus, muita gente antiga, e nós falamos, irmãos, as línguas que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 3, língua dos anjos lá, são línguas. Paulo está pressupondo dentro daquela ideia, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dentro de uma hipérbole da questão do amor. Paulo não está afirmando que ele falava a língua dos anjos. E este erro se deu por causa da má tradução que nós vimos de João Ferreira de Almeida sobre línguas estranhas ali para muitos, seria a questão de língua dos anjos. Surgiram até hinos com o tempo de que o crente, quando ele fala línguas, ele está se comunicando com Deus, e o diabo não pode pegar a sua oração, não pode interpretar, né? E até uma ideia errada. Ora, se a língua é dos anjos e o diabo era anjo, como é que não vai saber, né? Estou brincando aqui, mas fato é que essa questão de língua dos anjos não temos base bíblica nenhuma. A base que nós temos são para línguas terrenas, para idiomas terrenos, tá? É o que acontece em todas as traduções deste texto para o contexto de línguas. Vamos prosseguir, queridos, de olho aí na nossa apostila. O dom de línguas. Em 1 Coríntios 14, Paulo diz que o dom de línguas, tá? Primeiro, A, fala de Deus, versículo 1. B, edifica a si mesmo, versículo 4. C, são sinais para os incrédulos, versículo 22. Mas também diz, ninguém as entende, versículo 2. B, não edifica a igreja, o que descaracteriza a função, versículo 4. C, profecia superior, versículo 5. E D, são sem proveito, não havendo tradutor. Volte aqui então com o professor aqui, com o pastor Aniel. Bom, querido, vocês viram que essas línguas faladas no culto, dentro da ideia de Paulo, elas acabam não tendo sentido nenhum, sem ter um tradutor. Ou seja, o que nós vemos nos cultos pentecostais nossos, em muitos cultos, são o povo gritando, falando em línguas em todo o tempo, mas não é algo que Paulo recomenda. Paulo fala até que o dom de profecia é superior. E se alguém falar em línguas na igreja, que tenha intérprete, para que as pessoas compreendam, né? Mas infelizmente o que nós temos no pentecostalismo aqui no Brasil hoje, não em todas as igrejas, mas em algumas, né? É algo não feito com muita seriedade. Nós temos muito êxtase, muita gritaria e pouco conteúdo perto da Bíblia de verdade. Então vocês estão vendo a realidade bíblica do dom de línguas. Vamos prosseguir, queridos? Olho aí na sua apostila. São incompreensíveis, na letra E, versículo 9. F, serviam somente com tradutor, versículo 13. G, a mente fica infrutífera, versículo 14. H, não há participação de outros, versículo 16. J, não dá instrução, versículo 17. J, Paulo refere 5 palavras com entendimento e 10.000 em línguas, versículo 19. L, línguas eram sinais para incrédulos, versículo 22. E M, podem criar escândalo, versículo 23.
Prosseguindo. N, a profecia é muito superior. Versículo 24. O, proibida sem tradutor. Versículo 28. P, tem que ser controladas. Versículo 32. Q, podem criar confusão. Versículo 33. R, as mulheres eram proibidas de falar. Versículo 34 e versículo de número 35. Paulo não chega a proibir o uso do dom dentro da igreja, mas não incentiva e dá diretrizes para o correto uso, diretrizes essas que não são seguidas nos arraiais pentecostais. Aí nós temos uma charge aí, né? Vocês estão vendo uma charge, eu até gostaria de voltar aqui para falar sobre a charge, né? Para que você pentecostal aí não se sinta ofendido com a charge, tá? Isso acontece nas redes sociais toda hora. E é claro que nós não admitimos também as brincadeiras, né? O pessoal, a zombaria sobre o dom de línguas, que é real. Paulo não proíbe, Paulo simplesmente orienta, ok? Então, para algum sensacionista, né, que faz zombaria, essas charges estão nas redes sociais toda hora sobre o dom de línguas, tá? Então, o que falta? Falta é orientação e não proibição. São duas coisas distintas. É encaminhar direito dentro da palavra. Então, Paulo estava orientando a igreja de Corinto para que eles fizessem uso dos dons com orientação para que a igreja fosse edificada. Infelizmente, é o que nós não temos hoje. Vamos prosseguir, queridos? De olho aí na sua apostila, o dom de línguas. Alguns ainda questionam o fato de que em Corinto o dom de línguas era manifesto, ao contrário de outras cidades, além de se ver o dom sendo manifestado dentro da igreja, de modo a haver necessidade de interpretação. A razão para isso é a geografia da cidade e localização da igreja. Corinto fica localizada na região do Peloponeso e tinha dois importantes portos que movimentavam sua economia. Um ficava no Golfo de Corinto, o outro se localizava ao sul, no Mar Egeu. A cidade era um grande polo comercial, tendo mais de 200 mil habitantes e ainda recebia pessoas do mundo todo, devido à realização bienal dos Jogos Istímicos. Continuando, temos aí o mapa de Corinto, tá? Ou seja, que era uma metrópole naquela época. Vamos prosseguir. O dom de línguas. Então a cidade era um ponto estratégico para o avanço do evangelho às nações. Assim como em cidades como em Jerusalém e Éfeso, Corinto era um ponto de grande concentração de estrangeiros que precisavam ouvir as boas novas. Somada à sua geografia, a própria igreja de Corinto se reunia ao lado de uma sinagoga, Atos 18, versículo 1 ao 11. Por esse motivo era necessário haver intérpretes na igreja de Corinto, porque o estrangeiro podia entender, mas o nativo grego não podia. Por isso era importante a presença do intérprete. Comentário do reverendo Daniel Rocha. Prosseguindo, o que seriam essas línguas? Já vimos que, biblicamente falando, trata-se de idiomas humanos conhecidos para que o evangelho fosse compreendido na língua materna daqueles que ouviam. Isso pode ser visto nos relatos apostólicos de Atos 2, 8, 10 e 19, e também no decorrer da história pelos relatos dos pais e reformadores posteriormente. Prosseguindo, nos tempos antigos, Agostinho de Hipona, falando sobre isso, nos tempos antigos, o Espírito Santo veio sobre os crentes e eles falaram em línguas, que não haviam aprendido conforme o Espírito concedia que falasse. Estes foram sinais adaptados ao tempo, pois aquilo foi o sinal do Espírito Santo em todas as línguas e idiomas, para mostrar que o Evangelho de Deus era para ser espalhado em todas as línguas sobre a terra. E isso foi feito por um sinal, e o sinal findou. A ideia de Agostinho Hipona, tá, sobre as línguas, um dos maiores pais da igreja. Pode abrir aqui com o professor. Nós vamos bater um papo sobre essa questão de línguas. Então você viu que Agostinho de Hipona
no entendimento dele, as línguas não havia mais necessidade nenhuma depois na igreja, ok? Muitos outros pais da igreja têm citações semelhantes, mas nós temos que entender o seguinte: a Bíblia não diz que cessou. No entendimento de Agostinho de Hipona, não era necessário. Então, nós temos que tomar cuidado também com os pressupostos, ok, de interpretação. Paulo, em nenhum momento, proíbe, ele orienta. Né? Ele vai até dizer, não proibais o falar em línguas, mas tem que ter o intérprete. Vamos lá, prosseguir com a nossa apostila. Pensamento de Martim Lutero. Na igreja primitiva, o Espírito Santo foi enviado de forma visível. Esse derramamento visível do Espírito foi necessário para o estabelecimento da igreja primitiva, como também foram necessários milagres que acompanharam o dom do Espírito Santo. Paulo explicou o propósito desses dons miraculosos do Espírito em 1 Coríntios 14, 22, uma vez que a igreja tinha sido estabelecida e devidamente anunciada por esses milagres. A aparência visual do Espírito Santo cessou. Voltando aqui com o professor, porque nós estamos falando, é claro, de Martim Lutero, que era um monge agostiniano. Tá? Então ele vai beber da mesma água de Agostinho de Hipona sobre a questão das línguas. Ok? Prosseguindo, vamos à nossa apostila aqui, de olho aí na sua telinha. O que seriam essas línguas? Mas o movimento estático de nossos dias, de onde vem e o que seriam? As línguas estranhas são bastante antigas, antes do cristianismo. Diversos grupos religiosos praticavam formas de glossálila. No oráculo de Delfos, a Síbila, sacerdotisa do deus Apolo, falava com estranhos sons que se supunham ser mensagem dos deuses, né, ou do deus. Alguns textos gnósticos do período do Império Romano possuem fórmulas sibálicas, tá? Como TTTN e DDD e etc. Crê-se que tais seriam transliterações de sons feitos por glossálila. Prosseguindo, o que seriam essas línguas? Atualmente, religiões como o Espiritismo apresentam fenômenos semelhantes, incluindo manifestações de xenoglossia, tá? Que é a capacidade de aprender línguas sem nunca sequer ter estudado. Fenômenos de glossálila são observados também no xamanismo, no voodoo, haitiano e hindus, alguns grupos judaicos, assídicos e entre os sufi-muçulmanos. Continuando, o que seriam essas línguas? Nos anos 70, o fenômeno atraiu a comunidade acadêmica com estudos publicados pela antropóloga Felicitas Goldman e pela linguista William Samarin, que concluíram que não se trata de uma língua em si. Recentemente, pesquisa em 2006 da Universidade de Pensilvânia descobriu que quando o indivíduo produz a glossália, a área do cérebro que controla a linguagem não é ativa. Assim se trata de uma linguagem, mas de forma de extravasar, né? Ou de extravasar no sentido algo que libera a sensação de bem-estar. A conclusão é que o fenômeno da glossálida ou xenoglácia pode ser resultado de faculdades humanas, visto que podem ser induzidos através de hipnose, euforia, transe, etc., fora de ambientes religiosos. Voltando aqui com o professor, é claro, irmãos, que este é um posicionamento daqueles que não acreditam que essas línguas que aconteceram em Atos dos Apóstolos possam ocorrer nos dias de hoje. O avivamento da Rua Azusa, por exemplo, Agnes Osman falou em chinês durante algumas horas. Então não teve língua de anjos, teve idiomas mesmo, corroborando com a Bíblia. Em muitas manifestações já foi provado, em muitos cultos pentecostais, de pessoas falando em idiomas mesmo. Nada de questão de língua de anjos, não. Né? Várias evidências sobre o assunto. Então, muitos estudiosos afirmam que esse manifesto, que essa condição também acontece em outras religiões, né? Os estudantes de filosofia
da igreja, filosofia da religião, afirmam que isso também acontece em tribos, né? De fato, nós vemos muito êxtase nesses cultos tribais, né? Nós vemos muito êxtase em cultos onde de fato não corresponde àquilo que a Bíblia diz. Mas dizer que não existe e que essas línguas que acontecem no meio pentecostal são puramente humanas, eu também não concordo com esse posicionamento. Apenas estou lhes mostrando aqui porque é o dever nosso mostrar todos os lados, mas eu praticamente não concordo que as línguas faladas no meio pentecostal são meramente humanas, tá? Não é o meu posicionamento, nem o posicionamento do ITEP. Tá? Geralmente nós nunca nos posicionamos, né? Mas neste caso aqui eu me posiciono amplamente contra essa ideia de assemelhar esse dom que acontece no meio das igrejas pentecostais com línguas tribais ou aprendidas humanamente até em movimentos carismáticos. Tá? Vamos prosseguir? Cremos que existam pentecostais piedosos, mas que desconhecem realmente o que diz a Escritura sobre o assunto. Muitos falam em línguas estranhas pelo êxtase da própria pessoa, como uma autossugestão de uma associação, imitação, falsificação e, conforme creem alguns, até mesmo de engano demoníaco, como se vê em diversas seitas, né? Até sobre a questão dos mormons. Por isso, em vez de buscar falar em língua, o cristão de hoje deve dar ouvidos à voz do Senhor e priorizar o serviço e o amor a Deus com o coração fiel, submisso e transformado. Voltando aqui com o professor, então vocês viram que existem posicionamentos a respeito das línguas. Os reformados não acreditam nessa manifestação como creem os pentecostais, só que eu quero repetir de novo, em nenhum momento é dito que é heresia, tá? Em nenhum momento é dito que é heresia. Então, aqueles que não acreditam nos dons hoje, nós os respeitamos. Aqueles que acreditam nesses dons hoje também nós os respeitamos, porque nós não estamos falando de uma heresia, nós temos que separar as coisas. Existem movimentos extremistas, tá? Existe muita coisa errada no pentecostalismo, tem também, como tem também coisa errada entre os tradicionais e reformados também. Mas nós temos que separar bem as coisas, que a manifestação dos dons de línguas no meio pentecostal não é uma indução humana, isso é fato, está dentro da história que nós estudamos aqui no ITEP. Nós vamos parar esse vídeo e vamos voltar depois para o finalzinho de paracretologia.